Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gláucia Barreto que tá falando. Voltamos com mais um vídeo e hoje o tema é a graça de Jesus Cristo de Nazaré. Você usufrui da graça do Senhor? Você já ouviu falar sobre a graça do Senhor? O que é a graça do Senhor? É sobre esse tema que nós vamos estudar hoje. E para começar, vamos falar sobre alguns versículos bíblicos que existem na Bíblia sobre a graça. Primeiro nós vamos ler Efésios 2, do 8 ao 9, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. No livro de 2 Timóteo 2, versículo 1, está escrito: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. No livro de Hebreus 4,16 está escrito: Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Em Efésios 2, do 1 ao 5, está escrito: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós não merecíamos a graça, o que nós merecíamos era a ira de Deus, mas Deus, pelo seu muito amor, pela sua misericórdia, entregou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos pela graça. Não é dom de nós, mas vem de Deus. É um favor, graça é o favor imerecido de Deus. Significa que não merecíamos, mas Ele quis nos dá por amor, porque Deus é amor. Então, a graça, o favor de Deus nos faz usufruir de tudo aquilo que, se não fosse a graça do Senhor, não teríamos direito. Vamos falar algumas coisas aqui, por exemplo, pela graça, pelo favor de Deus, a salvação é de graça, é favor de Deus. As promessas de Deus sobre a nossa vida são de graça, é um favor de Deus. O acesso a Jesus Cristo de Nazaré é de graça, é um favor de Deus. Não temos que pagar absolutamente nada para usufruir do favor de Deus, que é de graça. Vamos falar de algumas manifestações da graça de Deus nas nossas vidas. Primeiro, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Obras são atitudes e comportamentos que comprovam a nossa fé. Obras também são trabalhar para o Senhor e servir ao Senhor. Estas obras têm que ser em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nos leva a fazer essas obras. Quem nos leva a fazer essas obras deve ser o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que ativa a fé em nós. É quem nos conduz a realizar as obras para o Senhor, é o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, temos que ter fé.
Temos que ter fé para acreditar que o pecado existe. Temos que ter fé para acreditar que a salvação existe. Temos que ter fé para acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Quem ativa essa fé em nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos convence. É Ele quem nos convence e vai nos conduzir a realizar as obras para o Senhor. E tudo isso que eu estou falando para você é graça. É a graça sendo manifestada na nossa vida. Porque quando somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça, dos juízos, como somos convencidos a realizar obras para o Senhor, é a graça de Deus atuando na nossa vida. Então nós estamos experimentando do favor do Senhor. Uma segunda manifestação da graça de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mateus 26, 28. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A partir dos momentos que nós fazemos uma aliança com Ele, a palavra do Senhor diz que temos que confessar o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Salvador que nos salva, nós temos direito a uma vida eterna, nós temos direito a ir para o céu e isso é graça. Como Senhor, dono das nossas vidas, significa que o Senhor é dono das nossas vidas. Isso é fazer uma aliança com o Senhor. E quando nós fazemos essa aliança, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele nos purifica dos nossos pecados. Nós somos perdoados das nossas transgressões. Nós somos perdoados dos nossos pecados através do sangue de Jesus. E isso é graça de Deus. Isso é a graça de Deus nas nossas vidas. Uma terceira manifestação da graça do Senhor é que a graça nos faz livres. A graça do Senhor nos liberta de todo jugo, de toda opressão. A graça de Deus impede que a gente viva no engano, impede que sejamos enganados, impede que vivamos embaixo de mentiras. Vamos aprofundar um pouco nesse assunto. A época das indulgências foi principalmente associada à Igreja Católica durante a Idade Média, especialmente nos séculos 14 e 15. As indulgências eram perdões parciais ou totais pelos pecados, muitas vezes concedidos em trocas de boas obras, doações ou peregrinações. Essa prática foi promovida como uma forma de reduzir o tempo de punição no purgatório após a morte. O sistema de indulgências alcançou seu auge no final da Idade Média, com pregadores como Johann Tetzel, que foi enviado para arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Isso levou a abusos e críticas, contribuindo para a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero em 1517. Lutero contestou a venda de indulgências em suas famosas 95 teses, marcando o início de uma ruptura significativa na Igreja Católica. As solas referem-se aos princípios fundamentais da teologia protestante, destacados durante a Reforma Protestante no século XVI. Estas são conhecidas como as 5 solas. A primeira, solas scriptura. A Escritura é a única fonte de autoridade religiosa e a única forma para a fé e prática cristãs. Segundo, sola fide. A salvação é alcançada apenas pela fé em Jesus Cristo e não por meio de obras ou méritos humanos. Terceiro, solas gratia. A salvação é pela graça de Deus somente, ou seja, é um dom não merecido e não pode ser alcançada por esforços humanos. Quarto, solos Christus.
Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. A salvação é encontrada somente através de Jesus Cristo. Quinto, só lhe deu glória. Toda glória é devida somente a Deus. Todas as coisas são para a sua glória exclusiva. Esses princípios foram formulados para expressar as crenças fundamentais dos reformadores protestantes, incluindo Martinho Lutero, João Calvino e outros, durante um período de descontentamento e reforma na Igreja Católica Romana. Então, eu quero dizer algo para vocês. As pessoas que viviam nessa época, elas viviam cegas espiritualmente. Elas viviam cegas, elas eram enganadas, estavam embaixo de mentira, mas eu quero perguntar algo para você. Você acredita que aquelas pessoas que estavam vivendo debaixo da graça do Senhor, será se elas acreditavam nessas mentiras? Será se elas eram enganadas? Não, porque quem usufrui da graça do Senhor é livre, é liberto de toda mentira, de toda opressão e de todo engano. É tanto que o Senhor levantou Martinho Lutero para fazer a reforma protestante, para que as pessoas deixassem de ser enganadas, para que as pessoas deixassem de viver embaixo de mentiras. E hoje não é diferente. Hoje, se você decidir viver e usufruir da graça do Senhor, o Senhor não vai permitir que você viva embaixo de enganos e de mentiras, porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis, e coisas ocultas e insondáveis te revelareis. O Senhor te revela o profundo e o escondido. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. A palavra do Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Então a graça do Senhor nos faz livres, libertos de toda mentira, de toda opressão e de todo engano, no passado e hoje também. Quarta manifestação da graça do Senhor. Existe um preço para a salvação. Existe um preço para a entrada no céu. Existe um preço para usufruir do favor de Deus. Você está disposto a pagar esse preço? Seja qual for o sacrifício, a penitência, o valor em dinheiro que precisa ser pago para usufruir da graça do Senhor, para ir para o céu, para usufruir da salvação, das promessas, para usufruir do que Jesus conquistou na cruz por você. Você está disposta? Porque existe um preço a se pagar. E esse preço está escrito na palavra de Deus. Isaías 53, do 4 ao 7. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. O preço foi pago, ele foi moído por causa das nossas transgressões, ele foi ferido, ele foi esmagado por causa do meu pecado e do seu pecado. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, salvação, viver as promessas e ter acesso ao Senhor. Eu quero te dizer que não existe preço a ser pago, porque o preço já foi pago na cruz. Nada do que nós possamos fazer, nenhum sacrifício, nenhuma penitência, nenhum valor em dinheiro paga o que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Ainda que você quisesse pagar, não poderia, sabe por quê?
porque Jesus é santo, porque Jesus é o Cordeiro sem manchas. Nós nascemos pecadores. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nós nascemos pecadores, é Jesus que nos traz de volta para Deus. O pecado nos separou do Senhor, é por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso ao Senhor. Então, as nossas penitências, os nossos sacrifícios, nenhum valor em dinheiro paga esse sacrifício de Jesus aqui, que Ele conquistou por amor a nós, para que nós pudéssemos usufruir da salvação, da vida eterna, da nossa morada no céu, das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, o acesso a Jesus Cristo de Nazaré. Você não precisa pagar, o preço já foi pago, foi preço de sangue, foi um alto preço, saiba disso. Então, se não há nada o que fazer, nenhuma penitência, nenhum sacrifício, nenhum valor em dinheiro, nenhum valor material pode se pagar para usufruir da graça do Senhor, o que você tem que fazer? Ora, o que você tem que fazer é usufruir da graça do Senhor. E para usufruir da graça do Senhor, você tem que ter vida com Deus, para você conhecer a voz do Senhor, para você conhecer a presença, experimentar da presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai fazer você experimentar da graça do Senhor. É o Espírito Santo de Deus, então tenha vida com Deus. Ore, leia, medite, reflita sobre a palavra do Senhor. Louve, adore ao Senhor, cante louvores ao Senhor, traga a atmosfera do céu onde você estiver, mas principalmente dentro da tua casa. Faça da tua casa um ambiente para a morada do Senhor, onde você convida a presença do Senhor para dentro do teu lar. É isso que vai fazer você usufruir da graça do Senhor na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Essa era a palavra de hoje. Eu quero terminar orando por você em nome de Jesus. Pai amado, eu apresento essa vida que está ouvindo esse áudio, que ela seja alcançada, que ela seja tocada, que em nome de Jesus o Senhor gere sede e fome por mais dele, para que a cada dia você queira conhecê-lo mais e mais, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus que existe, que ele possa se apresentar a você, que você possa ser tocada pela presença dele de maneira profunda, que você tenha uma experiência sobrenatural com ele e que a cada dia mais você se encha do Senhor e você usufrua dessa graça que faz você poder ser salvo, poder ter a certeza de que você tem uma vida eterna, de que você vai morar no céu, de que você pode sim viver as promessas, que o preço já foi pago para você viver as promessas do Senhor, que o preço já foi pago para você ter acesso a Jesus Cristo de Nazaré, para você ter acesso ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O preço já foi pago, não há o que se pagar para isso. Em nome de Jesus, que o Senhor toque agora da planta dos pés ao alto da tua cabeça e te revista de glória, que você seja impactado pela presença do Senhor, que a cura, que a libertação, que a quebra de cadeias, de algemas chegue na tua casa agora. O Espírito Santo de Deus mova sobre o Brasil, que o agir do Espírito Santo de Deus haja sobre a igreja brasileira. Em nome de Jesus, o vento do Espírito Santo de Deus vai soprar sobre a igreja brasileira. Não se preocupe que não é para trazer desordem, porque o nosso Deus é Deus de ordem, não de desordem, mas o Espírito Santo de Deus, o vento do Espírito vai soprar sobre a igreja brasileira para trazer ordem, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 48:11, faço isso por amor de mim. O Senhor zela pelo nome dele, o Senhor zela pela palavra dele.
Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Fica na paz do Senhor. Amém.